Este é o podcast da Coach ID. Apresentamos os desafios emocionais da alta performance, figuras do futebol nacional e internacional, à conversa com o coach André Rosa. Olá a todos, hoje temos como convidado no nosso podcast um treinador que já atuou em Portugal em equipas como Benfica, Sporting, Estoril Praia, Trofense, Braga e recentemente a equipa do Gil Vicente. Treinou também o Panathinaikos na Grécia, o Zamalek no Egito, foi ainda treinador dos Sub-23 da seleção síria e treinou em França equipas como o Red Star, o Bastia, o Troyes e o Caen. Estou a falar de Rui Almeida. Rui, muito obrigado por estar connosco neste episódio aqui do nosso podcast. Esta experiência que o Rui já traz na bagagem vai ser muito interessante e muito gira aqui para este episódio. E eu queria começar a primeira pergunta com como é que tudo isto começou, não é? Sempre quis ser treinador de futebol, como é que tudo isto começou? Boa tarde. Antes de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Paixão, eu acho que como muitos treinadores, paixão pelo jogo, paixão pelo futebol e desde miúdo e reconhecendo que não iria ter uma carreira de futebol ao mais alto nível, e eu acho que isso aí cruza um bocadinho com a minha personalidade, de competitividade, de exigência, de um bocadinho de competitividade quando era mais novo, de mal perder. Percebi que não iria fazer a carreira que eu quereria. Então, rapidamente, ali perto dos 20 anos, e ao mesmo tempo, e também um pouco de exigência familiar, de pais, que os estudos não poderiam ficar em nenhum momento para trás. Abracei também ao mesmo tempo o curso de desporto e teria a opção de futebol. Portanto, eu aos 20 anos já tinha o curso de primeiro nível de treinador, portanto, também. Ao mesmo tempo e joguei também inicialmente futsal, depois futebol também, portanto foi paixão acima de tudo, paixão desde muito novo pelo jogo, pelo futebol, e rapidamente, eu aos 26 anos, digamos, estava a começar a carreira no Atlético, como adjunto, Carlos Diniz, e a partir daí foi um bocadinho de história, como disse, começou pelo Cultural da Pontinha, ainda em Pelados, e depois seguiu-se o Benfica e por aí adiante os 20 anos seguintes. Muito bom. E no que é preciso acreditar para se chegar ao topo? Ou seja, para se chegar a profissional como o Rui é hoje, não é? Portanto, para quem nos está a ouvir, o que é preciso? O que é preciso acreditar para nós lá chegarmos? André, eu acho que é um bocadinho paralelo a muitas profissões, ou quase todas as profissões. Acho que tem que ter, antes de tudo, um propósito, não é? Aquela coisa que às vezes fala, um objetivo claro. Tem que ser aquilo, ou, independentemente, neste caso é treinador, ok, é isto, é a minha paixão, é aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer tudo para lá chegar, independentemente das tarefas, das derrotas que vou ter no caminho, das vezes que vou cair e me vou levantar, aquilo vai ter que dar. Vai ter que dar certo. Não sei se vai demorar 5, 10, 15, 20, mas vai ter que dar. E depois eu acho que foi, todos nós, se calhar o André deu um bocadinho por estrutura também familiar, o meu irmão também é um colega da área. Aprendi cedo que tinha que se dividir um bocadinho esses objetivos grandes e objetivos mais pequenos, não é? Para ir alcançar, porque senão é muito complicado uma pessoa querer ser treinador profissional de alto nível de Primeira Liga e ainda estar a treinar a segunda Divisão B, portanto tem que haver ali coisas para lá chegar. E foi isso que fui fazendo, e depois algumas coisas que eu acho que é essa resiliência, essa persistência que a pessoa vai ter, tem que tê-la, não tem, mesmo que demore poucos anos, há uns, sei lá, há colegas que demoram 5, 10 anos a chegar ao topo, há uns que demoram 20 e não tem problema nenhum. Cada um tem a sua velocidade e isso não tem. Mas que todos nós temos que ter resiliência e persistência para chegar aos nossos objetivos. Não tem como. Não tem dúvida nenhuma que vamos ter problemas. Vamos ter quedas e vamos ter obstáculos que vamos ter a ultrapassar. E eu acho que aí voltamos ao ponto número 1, temos que ter esse objetivo, tem que estar claro. Porque se não tiver claro, se o porquê não estiver claro, vai ser difícil nos levantarmos naqueles problemas. Depois eu acho que é coisas que eu fui juntando, que é saber parar,
de vez em quando para fazer aquele zoom out da nossa carreira, ok, isto, alguma coisa não está aqui a funcionar, e a pessoa vem fora, saber parar e refletir um pouco e sair, porque nós temos altos e baixos na carreira, não é? Ahm, Outra coisa que me ajudou imenso, André, foi ter um foco claramente naquilo que nós controlamos. Uhum. Claramente naquilo que nós controlamos. Isso eu acho que aprender com os primeiros erros, a pessoa focar-se naquilo que controla e nada mais. E não se distrair, por muito, todos, penso eu, todos nós, às vezes ficamos, principalmente quando nos momentos piores da nossa carreira, uh, uh, possam atacar ventos negativos, não é? Digamos assim, mas se estivermos claros em relação a vários pontos, aqueles objetivos e essas coisas, e este pouco do foco naquilo que controlamos, ajuda-nos. E por última coisa que eu acho que ajuda a todos, na minha maturidade, de alguma minha idade e talvez da minha carreira, que é saber nivelar as minhas emoções e a minha energia. Isso para mim foi crucial. Portanto, isto, eu não sei se é muita coisa, mas eu acho que acima de tudo, saber o que queremos, saber o caminho para lá chegar e depois ter algumas coisas que nos podem ajudar nesse trajeto. Excelente, isto aqui já dá uma masterclass, já podemos terminar o episódio, porque quem nos está a ouvir e está a tirar notas, ficou aqui já com, digamos que, as dicas que permitiram o Rui Almeida atingir o topo e que poderá também ser útil para quem está a ouvir o episódio para lá chegar. E eu queria reforçar aqui alguns pontos que o Rui falou, porque são realmente muito importantes, que foi saber o que quero, não é? O tal propósito, porque é que eu quero isso, e isto é transversal a todas as áreas, não é? Não é só no futebol, não é só para se treinar, para se chegar a treinador profissional, nem a jogador profissional, isto é em todas as áreas, não é? Saber o que quero, o propósito. Depois, houve outro ponto que o Rui falou e que eu sou apaixonado por esta parte, que é lidar com as derrotas, porque há muito aquele romantismo de nós olharmos para quem está no sucesso como alguém que tem capacidades superiores ou que teve um contexto diferente ou que o caminho foi mais fácil e sem dúvida que na maioria dos casos, ou eu diria em todos os casos, não é? As pessoas tiveram que lidar com derrotas, tiveram que lidar com o fracasso, tiveram que ter a tal resiliência que o Rui falou. E então este ponto eu queria reforçar mesmo, porque isto acontece a toda a gente, não é? Acontece. Provavelmente foram aqueles que fizeram mais erros, não é, André? É isso mesmo. Só que há uma diferença, eles têm uma mentalidade de crescimento, não é? Eles olham para o erro como uma aprendizagem, como feedback, claro, e não param. E muitas das vezes as pessoas param quando aparece o primeiro obstáculo, porque não têm um porquê óbvio, não é? E isto é sem dúvida um dos grandes desafios. E o Rui falou noutra coisa que foi saber parar. Eu queria perguntar ao Rui quais é que são as suas estratégias para parar, porque há pessoas que o fazem de uma forma diferente. Então, o que é que o Rui faz em específico, ou o que é que foi fazendo para ter estes momentos de parar, para ter ali um bocadinho mais de clarividência das coisas, para realinhar, fazer o zoom out? O que é que o Rui utiliza como estratégia para parar? Há momentos na nossa carreira que nos permitem parar, não é? Parar porque estamos parados em termos de carreira de clube, não é? De profissionais. E naturalmente aí é relativamente mais fácil fazer um bocadinho de zoom out. Quando estamos sucessivamente em clubes, fica um pouco mais difícil, digamos, de parar em termos de tempo útil para o fazer. Então tem que, sem dúvida nenhuma, existirem momentos em que a pessoa, eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, em termos de treino, aquilo que é o nosso dia-a-dia, utilizar os nossos adjuntos como eles estarem zoom in e eu estar em zoom out. Portanto, eles estarem dentro da tarefa e eu estar fora da tarefa. Porque se eu estiver dentro sempre da tarefa, não consigo ter aquela visão digamos, de helicóptero, não é? De tudo aquilo que se está a passar. E isso, para mim, é fundamental. Esse momento de estar um bocadinho fora e ver a perspectiva global é crucial. Eu acho que está um bocadinho também essa questão de dentro e fora, de ter uma perspectiva mais global,
naturalmente, vai em conta aquilo que eu falei, ter pessoas a trabalhar connosco que nos permitam o fazer também. E o fazer com competência, não é? Eles têm um ponto de vista crítico em relação àquilo aquilo que está a acontecer, sem problema nenhum. E como estamos a falar de críticas, sempre críticas que são para nos ajudar e que são para nos alimentar. Mas sem problema nenhum de poder dar uma opinião aberta ao líder, sem problema nenhum daquilo que está a acontecer e aquilo que provavelmente está a acontecer no terreno. Portanto, isso só é possível se a pessoa fugir um pouco daquela correria que é o dia-a-dia do plano do jogo, do plano de treino, da ação de treino, do exercício de treino, das conversas individuais, grupais, coletivas, de equipa, que nós temos no nosso dia-a-dia de treinadores, que nos absorvem 12 horas por dia, mais o resultado, mais a imprensa, mais as conferências de imprensa, mais a direção, portanto, há uma série de coisas. Nós não conseguimos fugir um pouco disso e assumir isso tudo, se possível, ter um colega seu que nos faça o zoom out também. Isso é muito interessante. Eu já o fiz, atualmente, já trabalhei com colegas seus, que é fundamental ter alguém que nos faça esse zoom out, nos ajude a fazer esse zoom out e que tenha uma perspectiva acima de nós e naturalmente nos ajude. Sim, e eu queria aqui tocar noutro ponto que, para nós fazermos a transferência para o dia-a-dia das pessoas, voltamos àquela questão de às vezes só estamos focados no resultado, não é? Há pessoas que dizem assim, olha o Rui é treinador profissional, para espetáculo, está numa conferência de imprensa, quer ser treinador profissional. A pessoa diz assim, quer ser treinador profissional. A pessoa quer ter o objetivo, ela coloca o objetivo pela análise que fez de alguém que chegou lá, mas só pelo resultado. Então a pessoa vai nesta aventura de querer ser treinador profissional e esqueceu-se que existe o processo, não é? Depois neste processo ela vai se deparar com problemas, com desafios e como aquele objetivo na realidade se calhar não era assim tão importante para ela, tornou-se sim importante porque ela viu alguém e até disse assim, olha, acho que aquilo é giro. E as pessoas confundem muitas vezes o querer muito o objetivo com o querer muito passar pelo processo para chegar ao objetivo. E eu estava a pegar nisto porquê? Porque o Rui disse uma coisa que eu quero reforçar aqui. O Rui disse que as 12 horas de trabalho diário que eu tenho, para além dos jogos, não é? 12 horas de trabalho diário, e nós temos pessoas que acreditam que ser treinador de futebol profissional ou ser jogador de futebol é só ir ao jogo, não é? Ou vou treinar, vou fazer um treino de 1 hora, não é? Por dia, e acham que é só isso. Mas existe um conjunto de tarefas, de empenho, de trabalho de casa, que é necessário um treinador fazer, e eu estou a pegar nisto que é para quem nos está a ouvir entender que o trabalho que nós temos todos nas nossas profissões é o natural nas profissões, não é? Nós temos tarefas para desempenhar, temos tarefas para desenvolver. Então que essas tarefas ou que esse processo seja um processo que nós queremos passar. Voltando àquela questão de eu vi o Rui que é treinador profissional e eu agora também quero ser, mas eu não quero passar pelo processo que o Rui passou. Pois, eu acho que isto leva àquela tal primeira pergunta que eu falei, o estar claro relativamente ao porquê, o objetivo, porquê, e não largar. Eu lembro de uma história que não tem, isto é uma história, mas é uma história real e a vida é feita de histórias, não é, André? O momento que eu saio, uma das vezes que eu saio de junto para principal e quando vou para a Síria. Eu já tinha sido principal, também como na formação, e vou para a Síria. E eu penso que não muita gente quer ir. Eu acho que neste momento está um bocadinho melhor, mas a Síria não é propriamente um objetivo que a pessoa diga: ok, vou para a Síria. Epá, queres ir para a Síria, não levas a família. Na altura, a minha filha tinha 6, 7 anos, não vais ganhar a independência financeira. Portanto, o que é que vais fazer? Eu quero ser treinador profissional de alto nível, portanto eu tenho que continuar a percorrer o caminho e vou pagar o preço, que é ficar longe da família, fazer as coisas, uma língua diferente, portanto um mundo árabe, portanto esses desafios que as pessoas sabem e podemos falar um bocadinho nisso ou não, mas
um envolvimento numa cultura diferente, numa sociedade diferente. Apanhei a Guerra Civil, a Primavera Árabe, portanto, estamos a falar de 2010, 2011. Um, Tradutores, portanto, uma série de coisas. Isto para levar o quê? Mas estava claro o meu porquê. Eu não larguei aquilo, eu ia ser aquilo, eu ia ser treinador e vou ser treinador e sou treinador profissional. Portanto, a minha família, eu sustento a minha família há mais de 20 anos como treinador profissional. Portanto, acima de tudo, isto estava claro. Portanto, para mim, trabalhar 10, 12, 15, 18 horas, isso para mim não era, não havia questão nenhuma aí. Isso nunca foi uma questão e eu penso que toda a gente que está no alto nível isso não é uma questão, porque isso é uma condição sine qua non, não é? A pessoa trabalhar essas horas todas e não desligar muitas vezes, especialmente os treinadores principais não desligam muitas vezes. Mas o fazemos com uma paixão enorme, verdadeiramente é aquele slogan, não é? Quando nós fazemos algo que nos apaixonamos, não é trabalho, não é? E é um pouquinho isso. Conseguimos ver 3, 4, 5, 10 jogos seguidos, não é? E nem nos damos por isso, sabendo que isso é fundamental. Ou falo de mim, falo da minha equipa técnica, eu também já fui adjunto e sei o que é o preço também ser adjunto e ter que ver 5, 7, 10 jogos no mesmo dia, porque temos jogo 3 em 3 dias, então temos que ver rapidamente uma quantidade de jogos. E isso faz parte, mas faz parte. Não é? Agora, não é possível, e aquilo que está a dizer muito bem, queria ser treinador profissional, epá, mas eu não quero trabalhar 15 horas, eu quero ser trabalhar 8. Pois, isso aí, aí Claro, estamos a falar de uns assuntos diferentes já. claro, claro. E mesmo para quem nos está a ouvir que quer, eu quero ser CEO, mas eu não quero trabalhar 12 horas por Pois, dia. Eu quero claro. ser o chefe do meu departamento. Mas eu não quero trabalhar as horas todas que o meu chefe de departamento trabalha, não é? Então nós temos que nos apaixonar pelo processo mais do que pelo objetivo em si, não é? O objetivo é o culminar de todo o processo que nós passamos. Mas o foco, eu há dias estava a fazer esta reflexão. O foco não tem que estar no objetivo. O foco deve estar no processo. E Uhum. quando eu me foco no processo, eu depois consigo chegar ao meu objetivo. Se eu tiver só a olhar para o objetivo, eu não consigo olhar para aquilo que eu estou a fazer agora. E aquilo que eu estou a fazer agora é o que me vai levar ao meu objetivo. E isto parece uma coisa muito paradoxal e antagónica, mas se nós nos focarmos no processo, que é o que eu faço diariamente, ao invés de eu só estou focado no objetivo, eu deixo de estar ansioso, eu deixo de estar preocupado, eu deixo de estar a comparar. Uhum. Olha, aquele já chegou lá, olha, aquele já está mais Sim. perto, não é? Então, eu tenho feito esta reflexão e acredito muito nisto. E isto também traz um ponto que o Rui falou no início, que foi foco no que controlamos. Digamos que uma das dicas que o Rui falou inicialmente foi: eu comecei-me a focar no que eu controlava, não é? No início se calhar não tanto, mas depois com a experiência, não é, que foi adquirindo, começou-se a focar no que controlava. E na realidade, nós não controlamos se chegamos ao nosso objetivo. Nós não controlamos isso. Nós controlamos as ações que podemos fazer diariamente para chegar ao nosso objetivo. E nesse sentido, é muito isto que o Rui também partilhou, não é? Eu tenho que me focar no que eu controlo. Eu não controlo se chove, mas eu controlo se posso levar um guarda-chuva para não me molhar, Uhum. não é? Claro. E depois, outro ponto que o Rui tocou, que é ao nível da sua capacidade de nivelar as emoções e a energia. E aqui eu tenho uma pergunta, porque eu sou muito curioso sobre estes temas, Uhum. que é quais é que são as estratégias do Rui para fazer este trabalho de nivelação das emoções, de energia? Utiliza isto só no contexto de jogo, do treino, no dia-a-dia? Como é que o Rui faz este processo? Sim, isso é um assunto largo, não é, André? A questão das emoções. Mas eu acho que de uma forma mais rápida ou mais simples, todos nós temos momentos altos e baixos e a questão e a capacidade de desligar para mim é essencial, não é? Não é- Para mim é fundamental. Eu utilizo muito, porque é a minha forma de estar, eu utilizo muito a questão física para o fazer. Para mim, dar um passeio, sei lá, juntar ao mar funciona, correr um pouco funciona, ler um livro funciona, mas é fundamental eu ter técnicas de desligar, porque naturalmente senão a pessoa faz burnout, não é?
Uhum. Com tanta solicitação que nós temos na nossa profissão, se a pessoa não consegue, após essas 8, 10, 12, 15 horas de trabalho intenso, de foco naquilo que controlamos, a resolver problemas, a ter naturalmente, na nossa profissão, como treinadores principais, a ter a visão, a ajudar pessoas, a ouvir, a escutar. E uma das coisas que eu acho que neste momento mais faz falta em todo o mundo, mas todos nós tentamos ser melhor nisso, e acho que, eh, não sei se concorda comigo, que é a questão de termos capacidade para escutar melhor, que eu acho que neste momento é uma das dificuldades do mundo, escutarmos melhor, tentar não fazer multitarefas quando estamos a trabalhar ou estamos a falar com alguém, que é um problema neste momento também. Então, basta ver isto quando temos filhos de 19, 20 anos. E isto leva-nos àquilo que estávamos a falar anteriormente. Portanto, estar no momento, eu estou aqui agora, estou aqui, estou a fazer isto, e estou focado aqui no presente. Portanto, o que eu quero dizer é, quando estou desligado, desliguei. Desliguei quer dizer, tirei a internet, não estou com o telefone, e consigo dar uma corrida, consigo fazer isto ou fazer aquilo. Esta questão da eficácia e esta questão da energia, de emoções altas e baixas é não ficar muito tempo naquilo. O que eu quero dizer com isso? Perdi um jogo, não vai ser o fim do mundo. Eu tenho, como nós costumamos dizer, temos 12 horas, 24 horas para reagir a isso e não mais do que isso. Ok? Não bebo um golo de champanhe, não bebo a garrafa inteira porque ganhei, mas também não entro em depressão porque perdi um jogo. Portanto, isso tudo tem um tempo em nós, treinadores, independentemente daquelas regras que nós temos, que muito se fala, de 20, 12 horas, 24 horas, independentemente de quantas horas são, mas temos pouco tempo, temos que reagir. Portanto, o nosso nível de energia tem que voltar à nossa estabilidade. Portanto, e para isso, naturalmente, todos nós, utilizando vocês, naturalmente, ter técnicas para que possamos rapidamente nivelar o nosso melhor nível e voltar a estar ao nosso melhor nível. E para isso, naturalmente, cada um de nós, eu pessoalmente, é fundamental desligar. De vez em quando tenho que desligar. Tenho que fazer reset, volto e volto. Isso também se faz, naturalmente. É óbvio que isso também se faz com o sono, também faz uma série de coisas, mas Mas há pessoas que têm isso é uma coisa. não é? Claro, isso é uma coisa básica. Já não vou para aí. Eu estou a falar mas é fundamental o conseguirmos fazer e passarmos de momentos de, digamos, de alguma frustração a algum sucesso, digamos, em termos emocionais. De níveis muito altos de sucesso e de níveis mais inferiores de sucesso, e conseguir oscilar digamos, neste triângulo, neste quadrado de emoções, o fazer corretamente. Rui, obrigado por essas partilhas. Mais uma vez, é outra masterclass dentro do episódio para quem está a ouvir. Portanto, espero que estejam aí a tirar notas e que estejam a ter muitos insights aqui desta nossa conversa. Agora, eu tinha aqui uma pergunta assim mais. Todas elas são descontraídas, mas esta é mais para o lado da brincadeira, que é. Há alguma história assim mais caricata que o Rui tenha, assim que se recorde, quando eu lhe falo de uma história caricata, qual é a primeira história que lhe vem assim à cabeça enquanto treinador de futebol? Assim, a coisa mais caricata, no sentido engraçado, que possa partilhar aqui connosco, neste episódio. Eu acho que as histórias vêm sempre um bocadinho por motivos óbvios, por diferentes razões. Estamos a falar um bocadinho da minha experiência na Síria, porque tive realmente várias experiências muito, muito sui generis. Eu posso partilhar uma, até porque já partilhei antes, mas estava num jogo oficial, com a seleção do Kuwait, e o meu adjunto, que era o meu trator adjunto, sírio, que tinha vivido muitos anos nos Estados Unidos, bate nas minhas costas, eu estava a olhar para o jogo, e diz para mim, olha, coach, tem aqui uma chamada telefónica. Eu disse, tenho o quê? Desculpa. É uma chamada telefónica, é o presidente, está lá em cima, é o presidente da federação. E eu disse, não, eu não vou atender uma chamada telefónica a meio de um jogo. Não, mas tem que ser, não sei o que mais. Não, diz ele que não posso neste momento, que ele transmite a mensagem e já me dizes. Então a mensagem era que nós estávamos a ganhar 4-0 e ele estava altamente
estava perturbado, porque estava ao lado o presidente da Federação do Kuwait, que estava a ficar um bocadinho perturbado porque não era muito normal aquele tipo de goleada da Síria ao Kuwait. Então, a questão era para pararmos de marcar gols. Portanto, uma questão. E pronto, realmente a pessoa diz, ok, mas houve tantas histórias assim tão engraçadas, como ir a passar uma fronteira para o Líbano, e ter o visto caducado em plena guerra civil. E virem dentro do autocarro a dizer, coach, e era normal haver jogadores que não podiam passar a fronteira porque eles têm, não me lembro já, 2, 3, 4 anos de tropa obrigatória na Uhum. Síria. Ainda para mais em guerra o país. E ele dizia, ok, e eu disse para eles, ok, então o que é que se faz? Quem é o jogador que hoje fica, Que que fica fica cá? aqui. Não, coach, é você. É você que tem, que tem o passaporte sem visto. Ok. Bem, imagina, se não fosse o selecionador nacional, na altura já era, ambos, já era da equipa sub-20 da Olímpica e da principal. Portanto, aquilo, felizmente, como era selecionador nacional, que resolveu-se em um par de minutos, eu tinha o visto carimbado, mas se não fosse, eu tinha ali um problema grave. Mas Exato. pronto, histórias realmente, de um ponto de vista emocional, muito estranhas. Sim. E para mais, sendo a minha primeira experiência no mundo árabe. Eu fiquei quase 2 anos. Depois a história nos Amalek já foi diferente, porque eu já vinha com alguma tarimba, e por Uhum. cima eu era o treinador principal na Síria, e eu relacionava-me, além do presidente da federação, diariamente quase com o ministro do desporto, que era um dos braços direitos do Bashar al-Assad, na altura. Boa. Portanto, uma experiência Muito engraçadíssima. bom, muito bom. Será uma experiência, ou melhor, uma história para nós abordarmos numa segunda parte deste nosso episódio, porque eu tenho aqui outras questões muito interessantes, que é, Claro, claro. tendo em conta toda esta, toda esta experiência que o Rui tem, diferentes países, diferentes culturas, terem que em alguns momentos deixar a família, acredito que em Portugal, não é? Como é que o Rui faz toda esta gestão quando existem estas mudanças de países, de clube? Como é que o Rui faz essa gestão? Olha, foi muito importante, antes de tudo dizer-te, André, foi muito importante a família nisto tudo. Portanto, a minha esposa, eu tenho uma filha, foi muito importante a partir do momento. Eu e a minha esposa muito, muito rapidamente percebemos ah, que provavelmente, obviamente, a minha esposa não percebia muito, e eu tracei um bocadinho o cenário ideal, e o cenário ideal certamente me iria fazer passar pelo estrangeiro. Ah, e isso foi, essa reflexão foi importante para que eu envolvesse a família, e a família querer, neste caso a minha esposa, naturalmente a minha filha era muito pequena, ser envolvida. Claro que envolver também a minha filha, eu estou a dizer isto tudo porque às vezes isto não se trata de futebol, pode ser, sei lá, um médico, pode ser, sei lá, um engenheiro. Um, e a partir daí, a minha filha, quando começou a primeira classe, começou em colégio internacional. Portanto, ela começou, não estou mais em português, começou a estar em inglês. Sem querer ou não, esta visão que nós tivemos levou que, não ali, porque ali não aconteceu nada, imagina, André, porque ali eu estava na Síria, passado 2 anos eu estar na Síria, o professor José Ferreira convidou-me para voltar a ser adjunto, eu nunca mais pensei que seria adjunto na minha vida, e fiz 4 clubes com o professor, andei também pelo mundo, mas como adjunto, uh, e engraçado, passados estes anos todos, eu vou para a França, e este estudo da família, portanto, a minha filha, o facto de ter estudado inglês, foi para a França e ainda continua em França, que a minha filha acabou por estar a fazer a universidade em França. Portanto, veja o quão influencia as nossas tomadas de decisão, que envolve também tomadas de risco, Uhum. envolver ou não família, porque se deixa a família. Eu tive 6 anos em França, imagino, estaria 6 anos longe da minha família, e eu já Certo. tinha estado no Egito quase na Síria quase 2, portanto, envolveria uma série de coisas. Portanto, estas questões são decisões que, quando falamos de profissão, são questões que vão mais fundo do que isso, certamente. E muitas vezes fazem-nos tomar decisões que influenciam claramente a nossa vida. Porque, independentemente, todos nós somos diferentes, não é? Todos nós temos uma maneira diferente de ver a vida. Há uns que não querem envolver a família nisso, há uns que querem envolver a família nisso. As esposas não podem acompanhar os maridos por
questões profissionais também. Há umas que sim podem, há umas que têm carreira e abdicam da carreira, foi o caso da minha esposa. Portanto, há muitas formas de ver a questão. Agora, para mim, esta questão de equilíbrio e de pilares e ter a minha esposa e a minha filha comigo foi muito importante. Portanto, isto para lhe estar um bocadinho nessa essa tomada de decisão de carreira, este caminho que foi longo, a família foi um paralelo muito importante, André. Não sei se queria mais para além disso, não sei se Não, respondeu não, de mas alguma forma a pergunta. acho que isso dá também para passar para quem nos ouve que o ambiente no qual nós estamos inseridos quando queremos atingir um determinado objetivo é importante, ou seja, no caso o Rui tinha o ambiente que era o apoio da sua família, não é? E Uhum. se o ambiente onde nós estamos não promove, não apoia as nossas tomadas de decisão, por vezes aquilo acaba por ser um desafio a dobrar, não é? E neste caso, para quem nos está a ouvir, ter esta consciência. Vamos para um exemplo do dia a dia. Eu quero perder peso, ok? Uma coisa básica, eu quero perder peso, mas dentro da minha casa ninguém come saudável, toda a gente come fast food, Uhum. toda a gente come comida com gordura. Eu tenho que ter a consciência de que este ambiente me vai dificultar muito, vai Uhum. dificultar muito o meu resultado. Não tem a ver com foco, tem a ver com o ambiente. E o Claro. ambiente dificulta bastante quando não é o ambiente propício, não é? Alguém que viva numa casa onde toda a gente come comida saudável, dificilmente essa pessoa se vai tornar numa pessoa obesa, não é? Ou numa família que tem um estilo de vida saudável, ou numa família que tenha outra coisa qualquer que nós queiramos alcançar. E neste caso, o Rui, apesar de sair para outros países, não é? Levou consigo o ambiente, não é? Foi um pouco de, eu vou levar um ambiente que me proporciona aquilo que eu preciso para lá chegar. E para quem nos está a ouvir, se têm objetivos, se estão a lutar por alguma coisa, olhem para o ambiente onde estão e questionem-se se é esse o ambiente que para já faz sentido para vocês e depois tem que se tomar decisões, não é? E o Rui teve que tomar decisões difíceis, não é? A sua esposa teve que tomar decisões difíceis e efetivamente eu tenho falado com muitas pessoas de sucesso, naquilo que é o sucesso para cada um, não é? E ninguém me disse assim, olha André, não é preciso tomar nenhuma decisão. Isto é ficar aqui sentado à Uhum. espera e as coisas vão acontecer todas como nós esperamos. Não é assim, não é? Temos de tomar decisões e o Rui tomou muitas decisões difíceis, Sim. que requerem muita coragem, que requerem às vezes um pouco seguir aqui a intuição, não sabemos o que é que vai acontecer, não controlamos, não é? Mas pronto, isso é sem dúvida muito útil para quem nos está a ouvir. Rui, no dia a dia, quais é que são os desafios, digamos aqui, mentais do treinador? Que desafios é que o treinador tem que lidar diariamente para, para desenvolver, para desempenhar bem a sua função? Isso é uma pergunta bem aberta, André. Eu diria, eu acho que há coisas fundamentais naquilo que nós somos, digamos, no carisma que nós queremos ter perante os jogadores, não é? Um deles eu já falei, estar presente naquele momento. Não querer estar no futuro e no passado, mais no futuro. No passado, às vezes, nós conseguimos libertar, ou melhor, temos que libertá-lo com a nossa experiência e com a velocidade que o futebol anda, tem que mesmo libertar. O passado não pode servir mais do que aquilo que é para aprender. Mas estar presente no momento é fundamental para aquilo que eu acho que se encaixa naquilo que estamos a falar. Ouvir, escutar, estarmos presentes, podermos ser verdadeiramente elos de escuta ativa perante aquilo dos problemas que as pessoas nos apresentam ou nada mais, porque nós temos 30 pessoas à nossa frente, os nossos jogadores, mais os nossos elementos, 5, 6 elementos da nossa equipa técnica, mais 5, 6 elementos da equipa médica, estou a encurtar, normalmente são mais. E mais o bordo todo que existe, ou as pessoas, o cozinheiro e não sei o que mais que existe no clube. Portanto, o estar presente é fundamental. A segunda parte que eu acho que eu acho que também é importante, que é a questão de saber utilizar o poder que nós temos, não é? E o poder, nós temos que sabê-lo partilhar também. Porque o poder tem que ser bem utilizado, porque senão pode-nos, além de poder-nos fazer mal, mas acima de tudo, eu quero utilizá-lo de outra maneira, que é partilhar esse poder com as pessoas que trabalham connosco e dar-lhes responsabilidade.
também nessa questão do poder. Eu penso que outra coisa muito importante para mim tem a ver com a questões de. E que se encaixem naquela primeira que eu estava a falar. E a ver se eu não perco muito, a ver se. A questão de falar do nós, André. Não Uhum. falar do eu, não é o Rui Almeida, é a equipa, é o staff. Se fala daquilo que eu fiz, é aquilo que nós fizemos, o staff. Se foi a equipa, naturalmente, é a equipa toda, os jogadores, porque são os jogadores que jogam, somos nós, é sempre nós, não é? Eu tenho pouco importância. A outra questão é fundamental, e isso já vocês falam muito disso, que é a questão da comunicação. Nós temos que ser pessoas impecáveis na nossa comunicação e isso, obviamente, é um skill que nós temos que cada vez mais melhorar. Não tem como treinar, melhorar, limar, treinar, ouvir-nos, ter o tal, a pessoa que nos pode ajudar nesse ponto. E essa está ligada a uma outra que eu acho interessantíssima e eu tento melhorar a cada dia que passa, que é cada vez melhor contar melhor as histórias, porque eu acho que saber contar histórias é interessantíssimo. Termos um bocadinho de humor e sermos um bocadinho. Mas sabemos contar histórias. Porque eu acho que quando dizemos uma coisa em forma de história, obviamente história verdadeira, naturalmente estamos a falar de algo de experiência, algo que é engraçado, a pessoa muitas vezes que nos está a ouvir cola-se um bocadinho a essa ideia, ou melhor, entende facilmente aquilo que nós estamos a falar, porque nós estamos a falar de algo muito concreto. E o jogador agarra aquilo muito fácil, ou a pessoa que trabalha connosco, pá, é verdade. E isso vai um bocadinho para aquela história, não é? Do rapport, não é? A pessoa equilibrar-se emocionalmente àquilo que está a acontecer, não é? Uhum. Àquilo que a pessoa está, porque senão vai ficar ali um desnível muito grande. Portanto, eu acho que esses são os pontos que são interessantes. Há tantos pontos, mas eu acho que esses 4, 5 pontos são pontos que para mim são importantes, André. E que são, mais uma vez, mais uma masterclass aqui dentro do episódio. Já vamos com 3 masterclasses, foi. Muito bom. E para os jogadores, na opinião do Rui, quais é que são os desafios mentais que os jogadores têm? O jogador eu acho que é uma das coisas que eu acho que é mais importantes para o jogador é o seu nível de autoconfiança, o nível de autoestima. São 2 pontos que são fundamentais. E isso naturalmente é algo que é trabalhável naturalmente, mas é algo que é fundamental transversalmente à sua carreira. Autoestima, autoconfiança. Mas aí, naturalmente, eu tenho que as experiências que o jogador foi tendo com colegas da área da psicologia, naturalmente é fundamental. Na sua formação, hoje em dia, em grandes clubes, há departamentos gigantes e bem apetrechados nessa área, que são fundamentais. Eu ainda não o disse, mas é óbvio, pelo aquilo que eu tenho vindo a dizer, se há um desafio neste momento para um treinador, independentemente do escalão, do nível onde ele está, digamos, primeira, quarta, quinta, sexta divisão, Champions League, Copa do Mundo, está relacionado com a sua relação com os atletas. Uhum. A questão emocional com os atletas, a questão comunicacional com os atletas, a sua relação com os atletas. Porque todas as outras áreas, nós temos que ser muito bons do ponto de vista técnico, temos que ser muito bons do ponto de vista tático, temos que ser muito bons do ponto de vista planeamento. Sim, claro, é óbvio, não é? É a nossa profissão, temos que ser muito bons. Ah. Mas nós lidamos diariamente com seres humanos, com pessoas. Uhum. Pessoas que têm uma ideia diferente e não querendo falar, e não querendo divagar muito, nós, utilizando se utilizássemos um bocadinho aquele exemplo do mundo árabe, cada um de nós tem uma visão diferente de uma ideia, não é? Se puséssemos à nossa frente, aqui à minha frente, à frente do André, à frente 30 pessoas, uma pessoa árabe islâmica com véu, se calhar essas 30 pessoas iriam ter uma ideia diferente dessa pessoa. Umas iam ser chamadas, se calhar, a senhora uma freira, outra pessoa árabe, outra pessoa terrorista, outra pessoa outra coisa qualquer e outra pessoa. E isto estamos a falar de quê? Nada mais que uma ideia. Uhum. Sobre um assunto e nós verdadeiramente podemos ter uma ideia absolutamente, assustadoramente diferente da mesma coisa. Uhum. Portanto, isto, transportando para aquilo que estamos a falar, o que nós queremos é
e falando especificamente daquilo que estamos a falar, para eu não perder muito daquilo que estamos a falar, a autoestima, a autoconfiança do jogador é transversal à carreira. E isso nós vamos ter que ajudar o jogador. Se não conseguimos ajudar o jogador, temos que pedir ajuda. Porque Sim. isso é fundamental para o atleta. Naturalmente, o que é que afeta claramente a autoestima ou a autoconfiança do jogador? Naturalmente não é só a nossa comunicação com ele, naturalmente. Uhum. A minha comunicação com o meu atleta vai afetar naturalmente a sua autoestima. A outra questão, onde é que eu posso ajudar? É esta questão da ideia que eu estava a falar, estar claro aquilo que eu estou a transmitir. E para isso, talvez, André, uh, falar de coisas mais positivas e interrogativas. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, as ideias que eu passei, fazer uma questão em relação àquilo, se ele exatamente percebeu, aquilo que ele entendeu foi exatamente aquilo que eu quis dizer. E só é possível se eu interrogar o jogador a seguir. Uhum. Ou seja, é Isto uma pode ser uma coisa. formulação da afirmação que fez através de uma pergunta. E pode ser uma coisa tão simples no treino como entendeste? Ele diz que sim. Muitas vezes, se a pessoa disser, não é só no futebol, é em tudo, a Claro. pessoa diz que sim, mas muitas vezes não entendeu. Quantas vezes na escola, André, qualquer um de nós, como dizer, eram pequenos, o professor dizia que sim, entendeu e nós dizíamos que sim, e realmente não tínhamos entendido. Até na universidade. Portanto, mas se o professor se disser, ok, então explica lá o que é que eu disse, o que é que tu entendeste, o exercício, qual era o objetivo do exercício para ti? Ok. E aí já estamos a transportar a coisa para outro nível, não é? Estamos a pôr o jogador a pensar mais. Estamos a Uhum. pôr o jogador no sentido daquilo que nós queremos. E naturalmente, pode naturalmente haver ali um déficit de confiança naquele momento que ele está a ser interrogado, mas verdadeiramente eu vou levá-lo para um patamar de confiança que eu quero. Que é, ele entendeu exatamente aquilo que eu disse. Eu vou ter a certeza que. Portanto, não vai haver gaps de conhecimento em relação àquilo que eu disse. Se há uma coisa que é fundamental, e eu espero que não esteja a perder na conversa, André, se estiver, interrompe. Tá. Uh, se estamos a falar do plano de jogo, se há uma coisa que é crucial quando estamos a formular um plano de jogo, André, é o jogador entender exatamente aquilo que nós queremos para o jogo. E o Uhum. plano de jogo incorpora várias coisas. Conhecimento do adversário, formulação de estratégia para o jogo, formulação das sessões de treino, dos exercícios de treino. Portanto, isto nada tem sentido se o jogador não entender aquilo que eu estou a fazer. Mas para isto tudo que eu fiz, eu e a minha equipa técnica, só tem lógica se eu chegar ao treino, se eu chegar às sessões de vídeo, se eu chegar às palestras, se eu chegar às reuniões individuais, grupais, um a um, seja o que for, eu tiver a certeza que aquilo que o jogador viu, fez no treino, falou comigo, foi exatamente aquilo que eu quis passar. Porque é muito bonito a pessoa dizer, eu estar aqui com vários desenhos na minha cabeça, fazer vídeos com o meu analista, altamente fantásticos, mas eu não ter a limpo que o jogador viu aquilo que eu vi também. Certo. Portanto, é fundamental para as questões, e fazer o link aquilo com a pergunta do André, com as questões que são essenciais daquilo que eu acho que é realmente muito importante, dessa confiança, dessa autoimagem do atleta, porque o atleta neste momento sempre esteve, mas acho que hoje todos nós estamos de acordo. Qualquer pessoa no mundo não precisa ser atleta de futebol, mas nomeadamente pessoas que são socialmente expostas, não é? São bombardeadas hoje em dia, naturalmente. E Uhum. jogadores de futebol, naturalmente, ao nível que eu estou, não é? A sua rede social, o seu agente, a sua namorada, a sua esposa, a sua família, uh, os órgãos de comunicação social. Portanto, a pessoa não pode dizer que está, eu não sou atingido. Não é verdade. A pessoa é atingida e é atingida verdadeiramente. Portanto, e isso afeta a sua autoimagem. Por isso eu disse, a sua autoimagem de um jogador é muito importante. Porque há jogadores, eu já tive naturalmente experiências, que se afetam simplesmente com as mensagens que são escritas no Instagram por pessoas que ele nem conhece. Uhum. Por um título bombástico num jornal. Um título bombástico num site da internet. Certo. Portanto, e estou a falar de coisas muito básicas, há outras mais complexas, mas Claro. o que eu estou a dizer é autoimagem fundamental para haver um equilíbrio na sua carreira, Uhum. autoconfiança para ele ter um desempenho ótimo naquilo que são as várias áreas do seu desempenho, seja mentais, seja físicas, seja táticas, portanto, e para isso, quanto mais conhecimento eu lhe conseguir passar e tiver a certeza absoluta que aquilo que eu lhe passei é exatamente aquilo que ele compreendeu, fantástico.
Excelente, excelente, Rui. E tenho aqui uma provocação Força. para fazer, que é a seguinte, porque eu sei que o Rui sabe destas coisas, então vou-lhe fazer uma pergunta mais profunda, que é a seguinte. O quão longe ou não estão os treinadores na atualidade, e inclusive os atletas, quão longe eles estão ou não, do autoconhecimento? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma que podemos estar. Eu não sei, assim, eu vou pôr a mim próprio, que é aquilo que posso falar. Esse é um assunto sempre que o temos que fazer, podemos fazer nós próprios, não é? Mas temos que necessitamos de alguém, André. Uhum, uhum. Porque essa questão de fazer um autoconhecimento, uma autoavaliação é possível, sim. Claro. Mas é assim, se quisermos bem feita, temos que fazer com alguém também, não é? Uhum. Ter ajuda de alguém que o faça, seja no treino, seja na competição, seja uma ação a um, seja o que for. Portanto, essa questão do autoconhecimento, não tenho dúvida nenhuma. E esse é o desafio que eu estava a falar atrás. Sim. Podemos sempre melhorar. Esse é o desafio, acho eu, de hoje, dada a sociedade onde vivemos, a velocidade que existem, portanto, à velocidade das pandemias, à velocidade das guerras, à velocidade das redes sociais, à velocidade de tanta coisa que existem. Portanto, não existe adaptação. Eu acho que existe adaptação, capacidade de adaptação para para os novos desafios que vão surgindo, Uhum. e este é um deles, o que o André perguntou é um deles. Nós termos capacidade, eu acho que não é a palavra correta, uh, temos a coragem para Coragem. nos, Uhum. coragem para nos colocarmos perante a crítica, entre aspas. Uhum. E a crítica pode ser, não é necessário um colega seu, um colega do meu irmão, não é? Mas os meus adjuntos, não é? Uhum. Os meus adjuntos, pá, falem à vontade. E coisas pequenas, no intervalo do jogo, opinião. No final do jogo, opinião. Opinião clara e fundamentada, claro. Isto sem nada fundamentado não vale nada. Claro. Dia a dia, sobre questões técnico-táticas, sobre questões comportamentais. Isso é possível se a pessoa tiver coragem de se abrir e dizer, vocês podem dizer, eu posso é não concordar com aquilo e também vos digo porque é que não concordo, mas estar aberto é essa questão. Agora, autoconhecimento, autoavaliação, fundamental, sem dúvida nenhuma. E sem isso não é possível crescer. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho uma. O Rui estava a partilhar aí uma questão interessante e pegando aqui no autoconhecimento, eu queria aqui partilhar uma história muito rápida, já aqui na fase final do nosso episódio, que certa vez eu estava numa sessão com um cliente meu e ele estava a fazer uma análise dos pontos fortes, pontos fracos, pronto, estávamos ali a fazer uma análise destas situações e ele deu-se conta que os pontos, digamos que os pontos a melhorar que ele tinha eram situações que o deixaram desconfortável. E ele olhava para aquilo e dizia assim, epá, fogo, não estava à espera disto. Epá, é difícil eu olhar para isto. Epá, isto está-me a doer. Epá. Ou seja, estava muito ali no sofrimento perante aquela realidade, não é? E naquele momento eu disse-lhe assim, olha, diz-me uma coisa. Como é que tu sabes se estás ou não estás penteado? Foi a pergunta que eu lhe fiz. E ele, no momento, não percebeu logo aquela pergunta, não é? E ele depois disse-me assim, então, eu, para saber se estou ou não estou penteado, tenho que me colocar em frente ao espelho. Claro. E eu disse-lhe, ou melhor, eu não lhe disse nada, e ele olhou para mim e sorriu e percebeu que é, eu para melhorar, ou seja, para eu melhorar o meu penteado, eu tenho que olhar ao espelho. Para eu melhorar algo que não me está a permitir avançar, eu tenho que olhar ao espelho. E este espelho é o trabalho que é feito de autoconhecimento com pessoas competentes, capazes, para nós conseguirmos libertar-nos daquilo que não nos está a permitir avançar. Não é? Então, muitas vezes, e agora pegando o que falámos no início, muitas vezes nós estamos só, quando falamos de alta performance, alto rendimento, estamos muito focados no resultado, no outcome, não é? Mas é necessário, para haver alta performance, haver auto-performance.
E esta auto-performance é o que me vai levar à alta performance. Não é? E pronto, e eu queria fazer esta partilha porque para fazermos aqui o paralelismo com o dia-a-dia das pessoas, não é? Com aquilo que as pessoas passam no dia-a-dia, para que nós possamos todos ser seres melhores, e isso vai nos ajudar a ter depois mais resultados. É aquela história, é ser, fazer, ter, não é? Portanto, o ter será sempre a consequência daquilo que eu faço, e aquilo que eu faço é uma consequência daquilo que eu acredito que sou. Portanto, Sem dúvida. e espero que quem nos esteja a ouvir possa também crescer aqui com estas partilhas. Rui, entrando aqui agora na fase mesmo final do nosso episódio, tenho aqui uma pequena rúbrica que se chama Minuto Extra. Ou seja, vai ser 1 minuto, eu vou colocar aqui no meu cronómetro, 1 minuto, onde eu vou fazer aqui perguntas ao Rui de sim e de não. Ou seja, perguntas bem fechadas. Eu tive aqui de volta das perguntas abertas para o Rui me passar conteúdo útil e valioso, e agora vou-lhe colocar perguntas fechadas de sim e de não. 1 minuto de pressão alta, ou seja, há aqui perguntas que podem ser perguntas que requerem mais tempo para pensar, mas é mesmo 1 minuto extra e temos que marcar gol neste minuto que falta para ganharmos a final da Champions, ok? Esse é um grande desafio, mano. Esse dava outro tipo de perguntas, porque treinar, como se treina os últimos, o minuto extra. É verdade. Há muita coisa que eu gostava de ter perguntado aqui ao Rui, não tínhamos tempo para tudo. Então vamos lá. Eu vou pôr aqui a cronometrar, eu digo 3, 2, 1 e depois começo com as perguntas. Tá? Então vamos lá. 3, 2, 1... O treinador de hoje tem que ser melhor gestor de homens do que o passado? Não. Gosta de controlar todo o processo de treino? Sim. A culpa é sempre do treinador? Não. Já foi injusto com algum jogador? Tento não, mas sim. Estrelas merecem tratamento especial? Não. O talento vence a atitude? Não. Já teve que ir ao WC durante um jogo? Não. Os jogadores podem fazer a cama ao treinador? Sim. Há ou não há jogadores preferidos? Não. É preciso sorte para chegar ao alto rendimento? Também, sim. Boa, está feito. Oi, espero que tenha sido aqui tranquilo este minuto de pressão, de minuto extra, com alguma pressão, mas é uma brincadeira, ou seja, isto é só para nós nos rirmos aqui no final do nosso episódio. Claro. E agradecer mais uma vez, Rui, pela disponibilidade. Espero que para quem nos está a ouvir tenha sido muito útil, como foi para mim. Eu adorei estar aqui à conversa com o Rui e espero que para o Rui também tenha sido um episódio, uma conversa interessante, e agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Eu é que agradeço e dizer acima de tudo aquilo foi muito interessante, os temas atuais e interessantes, e é interessante aquilo que estava o André a falar do autoconhecimento. Provavelmente é aquilo que pode construir ou destruir algo, não sei se é o treinador, uma carreira. Não nos deixarmos distrair com coisas tipo desculpas, queixas, vitimização. Eu acho que isso é muito perigoso. Portanto, o resto é trabalhar muito e ter um bocadinho de sorte. Pessoal, a mensagem está entregue, portanto agora agarra quem quiser. Portanto, façam a vossa parte, façam aquilo que depende de vocês e vemo-nos no próximo episódio. Obrigado a todos.